Hello, people! Tô aqui a professora de inglês, hein? Ei, pessoal, bom dia! Hoje é 22 de abril de 2021, tá? Nossa aula de história. Hoje é o aniversário do descobrimento do Brasil, 22 de abril, gente. Hoje, excepcionalmente, fazem 521 anos da nossa terrinha, da nossa nação, né? Parabéns para o Brasil e vai ter trabalhinho a respeito, hein? Vocês aguardem aí que no final da aula a tia vai falar. Ai, tia, é trabalho demais. É não, gente. Ave Maria. Vocês conseguem fazer sim. Eu fico encantada com cada coisa que vocês apresentam. Criatividade de sobra. Eu fico assim com o meu... Igual aquele emoji de coraçãozinho, que fica assim, coraçãozinho em cada olho. Pois é, eu fico assim, ou estrelinha. Então, vamos lá. Das páginas 243 a 246, módulo 2. A ocupação das terras. Então, em 1500, existiam entre 2 e 4 milhões de indígenas, vivendo no território que atualmente corresponde ao Brasil. Suas tradições valorizam o uso não predatório das terras e o respeito à natureza, certo? Nessa época, porém, uma expedição portuguesa liderada pelo navegador Pedro Álvares Cabral desembarcou no litoral do Brasil. Esse acontecimento deu início a uma mudança na forma como as terras brasileiras eram ocupadas e exploradas, né? Então, Pedro Álvares Cabral chegou aqui apontando nossas terras nesse dia 22 de abril, certo? A mão de obra indígena fala o seguinte: na primeira atividade econômica dos portugueses, ao se instalarem no litoral brasileiro, foi a extração em grande quantidade da árvore pau-brasil para ser vendida. Usada para atingir tecidos, a madeira dessa árvore era bastante procurada na Europa e seu comércio gerava altos lucros para os portugueses. A extração do pau-brasil Na extração do pau-brasil, os indígenas realizavam os cortes e o transporte da madeira até as embarcações portuguesas. Em troca, eles recebiam produtos que eram úteis em seu dia a dia, como machados, facas de metal. Ou seja, para realizar essa atividade, eles achavam que estavam ganhando alguma coisa, mas não, eles estavam ganhando os utensílios que eram necessários para a extração do pau-brasil, no caso, facas, machados, né? Coisa que os índios não usavam, porque essa não era a ideia que eles tinham de o uso predatório da natureza, não, muito pelo contrário, né? Então, a expansão da ocupação portuguesa, com a expansão da ocupação portuguesa, os indígenas passaram a ser escravizados e trabalhavam sem receber nada em troca. No entanto, eles lutaram contra a exploração do seu trabalho, resistindo de diversas maneiras. O fato de conhecerem bem o território, por exemplo, ajudou muitos deles a fugir para as regiões do interior da colônia. Página 244. Transformando as paisagens. Até cerca de 1530, os portugueses mantiveram a exploração do Brasil restrita ao litoral, com a extração do pau-brasil. No entanto, com o passar dos anos, os portugueses iniciaram a colonização do Brasil, ocupando primeiro o litoral e depois o interior do território. Com a colonização portuguesa teve início um longo processo de transformação das paisagens brasileiras. A região da Mata Atlântica, por exemplo, foi uma das mais afetadas. Então, vamos olhar aqui o mapa. Esse mapa aqui tá de 1500 a 2014, certo? Então, as capitanias hereditárias. O que são as capitanias hereditárias? Então, para impulsionar a colonização, em 1534, a coroa portuguesa dividiu o território brasileiro em 15 lotes chamados capitanias hereditárias. Esses lotes foram entregues a nobres e comerciantes portugueses, conhecidos como donatários, que assumiram a tarefa de povoar o território e fazê-lo produzir, certo? Então, aqui ele fala qual é a informação fornecida pelo mapa. O que ele fala aqui? Que sobre a extensão da Mata Atlântica em 1500 e as áreas remanescentes em 2014, né? Questão da exploração, certo? Página 245, a gente tem atividades que falam o seguinte: veja o mapa abaixo, representa a exploração do pau-brasil. Observe e responda as questões a seguir, ó.
esse mapa aqui, certo? Vamos observá-lo, então. Associe as letras que aparecem na imagem com as informações a seguir. Então, A. Macacos e papagaios, animais da fauna brasileira. B. Indígena carregando o pau-brasil. C. Indígena cortando o pau-brasil. D. Terra Brasilis, título do mapa. B. Reflita e converse com seus colegas sobre as consequências da atividade representada na imagem, gente. O que a gente já o início de toda a exploração e toda a devastação da nossa fauna, da nossa natureza, daquilo que os índios mais preservavam, né? E aí, com a chegada dos portugueses, começou essa exploração para que eles obtivessem cada vez mais lucros, ficassem cada vez mais ricos, certo? Página 246, as terras indígenas. Quando os portugueses ocuparam as terras do território brasileiro, elas já eram habitadas por povos indígenas. Por isso, atualmente, parte do território brasileiro pertence por direito a esses povos. Porém, mesmo com esse direito garantido por lei, várias dessas terras ainda não foram legalmente reconhecidas. Observe a seguir um mapa que mostra a situação de algumas terras indígenas no nosso país. Essa daqui, ó. Certo? Então, vamos observando a legenda que diz assim, em estado demarcadas, em demarcação homologação e áreas com escala pequena, né? Então, há terras indígenas do estado onde você mora? Em caso afirmativo, circule-as no mapa. Então, aqui no Ceará nós temos algumas em estudo, tá? E outras em demarcação, no caso de homologação, certo, pessoal? A palavra é difícil de falar, homologação, certo? Então, é isso aí. Vou falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, certo? Só falar, tá bom? Vamos fazer uma pesquisa sobre o dia de Tiradentes, sobre Tiradentes, quem foi Tiradentes, certo? E aí vocês vão também fazer um vídeo, certo? Falando sobre o Tiradentes, qual foi a sua luta, certo? Quem foi ele, tá bom? Se puder colocar uma figurazinha, vai ser bem legal, tá? Mas vocês podem falar a pesquisa de vocês, ler, certo? Falar sobre o Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, ok? Sobre o aniversário do Brasil, hoje, 22 de abril, tá? Vocês podem fazer um cartaz, certo? Falando sobre o aniversário do Brasil, ok? Sobre Pedro Álvares Cabral, fazer a chegada deles, fazer um desenho, enfim. Vocês vão ficar aí à vontade para fazer essa homenagem ao nosso país no dia do seu descobrimento e também ao Tiradentes. Tá certo, meus amores? Façam aí tudo lindo, tudo maravilhoso que a tia vai aguardar. Tá certo? Um beijo e até amanhã na nossa aula ao vivo. Tá certo? Tchauzinho.